Bom, estamos aqui para falar sobre a criação de protótipos de controles para jogos com Make Make. Make Make é um kit para invenções do século XXI. Desculpem, eu gostaria de ter mostrado a camiseta que a gente tem aqui para o Derek também. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa que estão vendo hoje nas mídias sociais, estamos em Make Make, no hashtag Make Make. Queremos o seu engajamento, queremos conversar, então vamos usar o chat para apresentar os participantes. Falem de onde vocês são e se já usaram o Make Make alguma vez. E o Derek também vai se apresentar agora. Meu nome é Derek Runberg, eu trabalho com o Make Make há mais de 2 anos agora. Eu sou diretor de produtos e programas. Os meus filhos sempre falam que eu sou o diretor do xixi na Make Make. Eu sou supervisor do ciclo de vida de Make Make e outros produtos, desde a fase de criação e desenvolvimento até o final do ciclo de vida do produto. Esse é o meu trabalho. E você, Colin? Bom, eu sou Colin Graves, eu sou diretora também eh, de comunidade, comunicação, comunidade e conteúdo criativo. Então, tudo que está no nosso site, os trabalhos, as fotos, guias, os vídeos, geralmente sou eu que faço, a menos que seja especificado de outra forma, então é divertido. Não sei o que eu ia falar além disso, mas eu vou deixar o Derek apresentar o Make Make. Você gostaria de compartilhar o Make Make? Sim, eu gostaria de virar a câmera aqui para mostrar para vocês como funciona. O que está aqui na minha câmera e o slide que vocês estão vendo, este é o Make Make. O Make Make é uma placa de circuito e basicamente é um pequeno computador que faz com que o grande computador pense que este é um teclado e um mouse. Em vez de ter teclas e um mouse com cliques, temos aqui pontos de toque chamados touch points. Ensina as crianças a criarem e construírem circuitos e serem criativos com eletrônicos e fazer diversos tipos de switch. É, quando pegamos um controle de videogame e vemos quais são as peças, realmente a única coisa que temos que ver são esses interruptores, esses comutadores. Estamos conectando qualquer uma dessas teclas. Temos aqui, por exemplo, a tecla de espaço, o mouse, clique direito, clique esquerdo, e temos outras peças na parte de trás também que vamos explicar depois, mas esse é o componente principal dos Make Makes. Quando eu coloco isso com USB, o computador pensa, esse é um teclado e um mouse, mas não sabe o que está conectado ao Make Make. Então, podemos criar vários tipos de controles e aplicações para os teclados. Então, basicamente, é um kit de invenções para os seus alunos. E cada tecla, já foi especificado também, cada tecla no teclado é um comutador. Então, se você aperta uma tecla, simplesmente é um interruptor que está funcionando e temos vários itens que podem ser inventados. Temos aqui um vídeo de animação que explica como funciona. É, os obstáculos principais, para quem não conhece, são os pontos de toque. É como se fosse um interruptor de luz que você acende e desliga. Para acender e desligar as coisas no circuito, precisamos da parte positiva e da negativa. Então, na fila de baixo, que é a terra, a conexão à terra, como se fosse negativo, e todos esses outros inputs são positivos. Então, se completamos o circuito, somente temos que tocar um deles e vamos ter os inputs positivos. Então, visualmente, podemos ver com a animação stop motion, temos o espaço e temos a terra, nesse caso, que são dois componentes que podem ser vistos no Make Make. Quando eu tocar isso, eu vou criar um circuito. Posso usar moedas, eu posso usar as minhas mãos para ter mais inputs. Também posso adicionar mais espaço na parte de cima e embaixo.
Se eu tenho uma mão na terra e eu toco as outras bananas, eu vou criar diversos efeitos. E uma das minhas coisas favoritas são os desenhos. Quando eu uso um desenho dessa maneira, que eu gosto de usar com alunos, é mostrar que podemos fazer com que o circuito fique completo se nós desenhamos uma ligação que une essas duas partes, a luz está acesa, eles podem pegar uma borracha, por exemplo, e apagar o circuito. Então, é uma boa forma de apresentar o Make Make. Ah, sempre estou aqui reproduzindo o vídeo do YouTube. Então, como o Derek falou, o Make Make permite criar o seu próprio switch, seu próprio interruptor com materiais. Você poderia dar uma introdução dos materiais que podem ser utilizados? Sim, eu vou usar a minha câmera novamente para mostrar aqui na escrivaninha que é um pouco mais fácil do que segurar. Então, o que podemos usar para Make Make? A resposta é quase tudo. Depende do que vai ser o material condutor e o que vai ser o material isolador. Temos, por exemplo, papel alumínio, que é um material condutor. Temos outras coisas como clipes que vêm com o Make que são tanto isoladores quanto condutores também. Também temos na parte de fora um isolador. Temos esses isoladores e condutores, mas se eu embrulho isso, por exemplo, com papel alumínio, então agora vai ser condutor, mesmo que antes fosse isolador. E estou basicamente mostrando aqui todos os materiais. Outras coisas interessantes são essas presilhas, essas para roupa, realmente funciona muito bem. Também podemos usar frutas como uma manga, que também é condutora, e a mesma coisa acontece com as maçãs, que vamos usar depois. Outros materiais condutores poderiam ser a massinha Play-Doh, que também é condutora. Os lápis, por exemplo, de grafite, que, por exemplo, como esse, o grafite na parte de cima desse lápis também seria condutor. Por algum motivo não estou vendo a sua câmera. Se vocês podem ver a câmera do Derek, por favor, podem atualizar a tela. Eu esqueci de dizer que se vocês queriam ouvir o áudio em outro idioma, podem clicar no botão da Kudo. Derek, estou vendo. Não sei por que as outras pessoas não estão vendo a sua tela. Talvez podem nos ajudar a saber por que não estamos vendo a tela, mas para que todos possam ver o que está fazendo. Esse tipo de objetos, por exemplo, de cartão, papelão, como esses tubos de papel higiênico, podemos construir diversas coisas. O que mais temos aqui? Outra coisa que é estrutural, mas também é condutora, são essas coisas para lousa, por exemplo, são bons pontos. Essas taxinhas aqui é uma boa forma de conectar o papel e o papelão de alguma maneira. E também temos nas lojas de equipamentos esse tipo de fita de alumínio. Não é uma fita adesiva, é uma fita de alumínio e realmente é uma fita de metal que permite criar grandes superfícies condutoras. E finalmente, eu sei que são muitos materiais, mas também temos em alguns dos nossos kits esse tipo de fitas condutoras de tecido. Talvez vocês já utilizaram cobre para criar circuitos, e isso é bastante parecido, mas a parte adesiva também é condutora. E também não é muito afiado como seria outros materiais. Então, para crianças é muito mais seguro, é uma muito boa opção e é bastante flexível. Como eu falei, também é mais fácil unir peças diferentes. Esses são alguns materiais que podem ser utilizados com o Make Make. Então vamos construir alguns jogos de um só botão. E como você falou sobre isso, rapidamente eu gostaria de mostrar como funciona esse adesivo condutor para construir coisas. Começamos a fazer essa parte da condução com Scratch, mas vai ser o mesmo conceito.
Para fazer um jogo de um só botão, somente precisamos uma conexão terra e outro material. Parece que vocês não estão vendo ainda. Eu acho que eu já virei agora a câmera. Vamos ver aqui. Parece que alguém está pedindo. E todos os jogos estão abertos para ver. Temos aqui um muito interessante. Então, esse é um projeto de Scratch. Tudo que precisamos fazer é clicar nesta flecha e com o Make Make podemos ver uma demonstração. Eu estou segurando agora a conexão terra e eu preciso ficar atenta à minha tela. Eh, Você ouviu? Eu estava falando, não era eu? Então, o meu jogo de um só botão contém somente um pick random, 1 ao 4. Quando eu aperto uma flecha, vou apertar aqui, eu vou conectar o solo. Então, temos uma mão feita de fita adesiva, fita de alumínio. É uma mão numa tábua. E quando eu toco nessa mão, eu vou ouvir a personagem falando. E a única coisa que eu preciso fazer para o circuito ficar completo é uma conexão terra e um input positivo. Então, vou simplesmente tocar nesta parte. Derek, você criou um jogo para jogar? Sim, a Colleen e eu fizemos jogos um para o outro, sabendo que a Colleen ia ter um controle de um botão e eu ia ter vários botões, mas a Colleen não tem nenhuma ideia do que vai ser esse jogo. Então, eh, eu vou colocar o jogo do Scratch aqui no chat para que ela possa entrar e possa jogar com o seu controle de um só botão. Então, eu estava aqui construindo. Todos estão vendo aqui a bexiga de uma só tecla. Temos que ver aqui o clipe, porque o computador é somente tão inteligente quanto a pessoa que faz a programação. Então, o que eu tenho que fazer, talvez, é encher essa bexiga até que ela parar. Então, talvez eu tenha que tocar aqui várias vezes. Cada vez que eu toco, ela vai enchendo. Como você conseguiu fazer? Agora estourou. Muito bem, estourou a bexiga. Então, o que eu deveria ter pensado nesse jogo é incrível. Vamos ver a codificação. Não é muito complicado. Estamos aumentando o tamanho da bexiga. E quando você decidiu que ela ia estourar? Quando chega ao tamanho 200. Ok, muito bom. Como é um só botão, o jogo tinha que ser o mais simples possível. Ainda temos muitas oportunidades para melhorar. É um jogo divertido. Sim, eu gostei muito do conceito dos jogos de um só botão também, porque eles podem ficar bem mais complicados mesmo com um só botão. Eu vou mostrar para vocês um dos exemplos, mas vamos ver se está aqui. Eu fiz uma versão um pouco mais complicada com espaço para mostrar que podia ser também o mais divertido possível. E o que eu fiz aqui é como se fosse uma narração de história.
com diversas frases. Então, era possível passar por várias frases e o fundo poderia combinar com a frase que eu estou falando. Por exemplo, essa que fala também sobre bananas ou uma personalidade elétrica. Mostra aqui o fundo elétrico. Sua cabeça está nas nuvens. Aparecem umas nuvens. Uma nova conexão vai levar a novos lugares. Então, esse é o meu jogo de um só botão, que ficou um pouco mais complicado com novos fundos que podem ser compatíveis com as frases que a personagem está falando. Existem diversas formas de utilizar jogos de um só botão para desafiar as crianças também. Bom, nós construímos um interruptor com slaps, e esse slap switch é basicamente quando você dá uma palmada, você toca nesse tipo de fita condutora. Eu adoro esse tipo de interruptores porque eles são muito fáceis de fazer, temos diversas formas para fazê-los. E eu gostaria de fazer também um sobre bexiga, eu gostei muito desse jogo. E trabalhar com Scratch também ajuda a criar novas ideias. Você tem o link para aquele de histórias um pouco mais complicado? Sim, é o mesmo link, de fato, todos estão no mesmo lugar. Então é assim que podemos construí-lo. Se pode ser muito mais fácil ou mais complicado, conforme for necessário. Outro controle de um só botão, por exemplo, é muito fácil com elásticos. Se colocamos mais elásticos, temos mais pressão necessária, então poderia ser um salto, um pulo. Tem pessoas que gostam muito desse tipo de interruptores com um só botão e há várias formas de fazê-lo. Vamos fazer agora um controle com frutas. O Derek vai mostrar como fazemos um controle com frutas. São, por exemplo, legumes também. Vamos usar abobrinha, manga. Vamos fazer isso com a câmera também, para vocês verem. São frutas e equipamentos eletrônicos. Então, vou colocar o Make aqui no computador. Temos a abobrinha que vai ser colocada do lado esquerdo e a manga vai ser direita. São essas as duas teclas que eu preciso, são direita e esquerda. Então, vamos colocar essa conexão do lado esquerdo, diretamente na abobrinha. E do lado direito, bom, eu prometo que eu vou comer essas frutas e legumes no almoço hoje. Então já estão ligadas. Precisamos da ligação ao solo para completar o circuito. Então, para que seja mais simples, eu vou utilizar a cor verde escura e vai conectar à terra. Muitas vezes são possíveis outros tipos de ligação na pele, por exemplo, mas eu somente vou segurar dessa forma e como vocês podem ver, acendem as luzinhas da flecha do lado esquerdo com a abobrinha e do lado direito funciona também com a manga. Então, algumas frutas, como as laranjas, têm uma casca mais grossa ou de uma textura diferente que não é tão boa condutora. Então, às vezes é preciso testar com diversas frutas. Eu estou pronto agora para jogar o meu jogo, o jogo que a Colleen preparou. A Colleen está com o microfone desligado. Ok, esse é o jogo. Então, eu vou abrir o jogo agora e compartilhar minha tela também. A Denise falou que às vezes são conectados aos anéis.
Temos uma pulseira de velcro que também vem no kit, às vezes pode ser utilizada. Esta é a pulseira que está incluída no kit Get Up and Go. Bom, então, jogo de 2 botões. Temos uma tábua de equilíbrio, já fizemos isso com diversos sensores e controles antes. Temos que evitar que o céu caia em cima do animalzinho. Então, vamos ver como funciona. Ok, precisamos encontrar os tacos. Evitar as nuvens e pegar os tacos. Cada vez quando você perde uma, a galinha, o céu vai descendo. Se você pega a nuvem, aparece uma voz que diz: o céu está caindo. E eu estou controlando aqui com essas frutas. Vai continuar para sempre, não vai parar nunca. Poderia acontecer uma segunda rodada onde acontecesse outra coisa, mas esse é o exemplo de como seria o jogo. É bastante divertido. Que bom que você gostou. Será que a gente deveria mostrar a codificação? Sim, vamos mostrar aqui. Só um momentinho. Tem um pouco mais complicado nesse caso. Primeiro começamos com a inicialização do jogo, depois como chega até o zero. Quando o jogo começa, o que estamos fazendo é o movimento para a direita e para a esquerda. E quando a nuvem atinge o personagem, então ele fala uma coisa, é uma parte um pouco mais simples. E para os tacos, sempre tem alguém que fala sobre os tacos e como eles vão codificar os tacos. Então, se toca no personagem, então muda a pontuação. Então, está se movimentando para cima e para baixo, no mesmo lugar. Precisamos de um clone do taco também. Eu acho que ele somente estava indo para cima e para baixo, voltava para cima. Ele não era um clone. Eram os mesmos que caíam sem parar. Quando passava para o seguinte fundo, a pessoa ganhava. Sem falar sobre tacos faz a gente ficar com muita fome. A gente está obcecado com os tacos. Então, vamos falar sobre jogos de 4 botões que não precisam de um ser humano, sendo a conexão à Terra, é a segunda coisa que acontece. Tem uma pessoa que tem alergia ao trigo e não pode usar massinha. Será que tem algum produto alternativo e contém trigo? Parece que sim, contém realmente trigo, essa massinha. Os nossos jogos de 4 botões funcionam muito bem com interruptores de massinha. Temos que compartilhar os links dos projetos também para que todos possam conhecê-los. Isso foi o que eu fiz no ano passado. Tivemos um Orange a Sketch. E nesse caso, o que é laranja, a laranja é a terra e a laranja fica rodando para os diversos botões. Mas vamos mostrar para vocês como fazer um controle com 4 botões. Então, vou virar a câmera novamente. Então, eu desconectei aquelas frutas. E o que é muito interessante sobre essa progressão, de passando de um botão para dois, depois para quatro, é que estamos adicionando cada vez mais teclas.
E é um design bem elegante, porque assim não é necessário destruir tudo e criar novamente. Então, eu estou colocando dois clipes a mais na parte de cima e embaixo. Temos os originais, direita e esquerda, depois um amarelo para a parte de cima e o outro para a parte de baixo. Temos a conexão ao solo e também temos as massinhas, como eu falei. Ainda estou pensando em alternativas. Ah, parece que alguém já respondeu essa pergunta no chat. Eles falaram que uma boa alternativa era outros tipos de farinha, por exemplo, farinha de arroz, para fazer massinha em casa. Podemos usar, por exemplo, maisena. O Michael até colocou um link aqui com alternativas ao trigo. Bom, esse vai ser para o lado esquerdo, a seta para o lado esquerdo vai ser verde. Isso pode ficar dentro da massinha. Eu não gosto de colocar dentro da massinha, eu só coloco na parte de baixo e pressiono com força. Em vez de uma seta, dessa vez vamos fazer um círculo. Vou colocar embaixo novamente. A cor laranja vai ser para o lado direito. Enquanto você está construindo, talvez você deveria usar clipes para papel, porque às vezes podemos colocar um clipe dentro da massinha. A Sara também tem vários alunos, várias turmas no ensino fundamental, mas como manter o material organizado para todas as aulas? Bom, o que eu fiz no começo era trabalhar com uma turma por vez, não várias turmas, mas quando eles estão trabalhando no projeto, eu somente trabalho com uma turma de cada vez. Por exemplo, com a quinta série, a gente trabalhava com uma turma na primeira semana e a outra turma na outra semana, porque senão realmente seria difícil organizar, mas tivemos também estantes organizadas para isso. Bom, temos os quatro inputs, os fios aqui não estão tão claros, mas eu tentei fazer o melhor possível. Temos aqui esquerda, direita, em cima, embaixo. Eu vou conectar ao meu anel aqui. Será que temos um jogo com quatro direções? Eu ia mostrar aquele de futebol, que talvez tenha vários controles diferentes. A água da massinha faz com que seja condutora, e o que é estranho da água é que não é nem a água que é a condução, são todos os elementos na água, não é a água. Se usamos água destilada, ela não vai ser condutora, são todos os outros elementos e impurezas da água que são condutoras. Quando criam esse tipo de placas, a última coisa que eles fazem é lavar e somente usam água destilada. Então já está pronto esse jogo aqui, esse app de futebol. Não foi codificado no Scratch, mas somente para demonstração. Eu posso mostrar como ele funciona. A bola de futebol. Eu acho que essa história aqui da cesta foi interessante para organizar. Essa parte da organização, armazenamento, cestas para roupa, estão falando. Eu também vou colocar esse link para o jogo de futebol.
Vamos mostrar outros jogos para 4 pessoas. Você deve ter uma sala bem grande. São os íons. A palavra mais importante que estavam procurando antes eram íons. Novamente, nesse caso, usamos uma laranja para controlar o jogo e também podemos criar uma espécie de joystick, como que está na tela. Então, nesse caso, os clipes, cada um dos clipes representa uma seta de direção. Temos outra vez direita e esquerda, em cima e embaixo, e a conexão à Terra está bem no centro, conectada dessa maneira, e é um pouco mais longa, funciona como um joystick realmente. Quando passa para cima ou para baixo, isso é controlado assim, é muito divertido. Só um momentinho, agora que estamos falando sobre joysticks, eu gostaria de mostrar uma coisa. Na Make Make, gostamos de criar muitas coisas com coisas que pareceriam até lixo, mas o Make Make também poderia ser utilizado com componentes eletrônicos que já não estão funcionando normalmente. Por exemplo, botões de máquinas antigas, esses joysticks e botões. Temos vários sites de eletrônicos que têm esse tipo de produtos que podem ser conectados ao MakeMake, porque somente são também interruptores na parte de trás, são um pouco diferentes, mas também existem. Se for um interruptor ou um botão, podemos usar diversos materiais, mais criatividade ou também construir com coisas reais. Então, qualquer uma das opções funciona com o Make Make. Acho que tem algumas que eu posso mostrar, também outras opções. Uma das outras invenções que eu adoro são os controles de luva. Vou ampliar aqui a imagem, mas uma das coisas que eu mais gosto sobre essa luva que realmente você precisa pensar muito para jogar com essa luva, porque cada dedo representa uma função. Então eu vou compartilhar também o link para os slides. Vamos ter todas as instruções muito claras. Então, nós cortamos o polegar e quando você toca cada um das pontas dos dedos, você está controlando com as setas e as direções. Isso dá muita flexibilidade para as crianças. Você talvez não conseguem fazer um movimento diferente, pelo menos podem utilizar os dedos dessa maneira, e é uma forma muito criativa para criar esse tipo de projetos. Temos esse controle também, que se chama doorstop. O diretor da nossa empresa inventou esse. É como se fosse um daqueles materiais para manter as portas abertas. Estamos usando aqui como controle. Também tem um bem estranho que eu criei, eu gostaria de mostrar também. Eu tinha também outro jogo parecido. Tem um que é com apontador de laser, é um gato que está perseguindo o ponto de laser. Estávamos tentando criar um jogo que incorporasse laser, mostrando como são as ligações, como é o passo a passo dessas ligações. Parece que não ficou incluído aqui nos slides. Mas talvez o Derek pode mostrar outro joystick, algum outro controle. Ah, eu não tenho outro joystick. Vou procurar aqui. Você tem talvez alguma foto?
Nós construímos um com, por exemplo, diversos tipos de materiais de construção, como porcas e parafusos. Tivemos uma viagem, infelizmente ele foi destruído, então não conseguimos ainda construir outro para demonstração, mas foi criado com porcas e parafusos disponíveis em lojas de equipamento. Também usamos também fazemos vários com massinhas, como eu falei. Essas lojas de ferragem são lugares onde muitos materiais estão disponíveis. Temos um kit como esse que inclui materiais como esta bola. Se você pode colocar esse tipo de rolamento esférico, é possível colocar dentro de um cilindro como este e movimentar dessa maneira. E a Colleen tem aqui das porcas e parafusos que ela gostaria de mostrar para vocês. O seu microfone está desligado, Colleen. Continua desligado o microfone. Parece que a Colleen desapareceu. Mas, bom, temos outros tipos de controles que podemos usar. Agora eu gostaria de passar para o próximo tema enquanto a Colleen entra novamente. Já falamos sobre 4 botões, também existe a possibilidade de fazer controles de 8 botões, mas somente temos 6 inputs. Mas na parte de trás também tem vários outros espaços que podem ser utilizados. Parece que a Colleen acabou de entrar novamente, ela está falando sobre o joystick. É porque eu tirei o headset, eu pensei que eu estava com o microfone desligado, mas depois não estava mais funcionando. Então, 4 conexões, 4 ligações em vez de 2. Não sei qual é cada uma delas. Eu teria que ver aqui dentro. Então, não tínhamos conexão a solo ainda. Então, nesse caso, vermelho seria para baixo, branco seria para cima. Desliguei a câmera novamente. Espero que volte. Então, aqui temos a configuração. Vamos tentar ver se funciona e ver se temos a conexão, se é possível manter essa conexão. Vamos mostrar de lado, porque quando fica de lado, o joystick, a parte central, é a terra, e cada uma das inclinações, quando inclinamos, vai para cima, para baixo, direita e esquerda. Então é possível completar o circuito dessa maneira, com esses movimentos. Eu ia tentar fazer o jogo do gato para que vocês pudessem ver como funciona. Ele está tentando pegar o laser. É como se fosse um gato real perseguindo um ponto de laser. É impossível terminar de jogar porque o laser nunca é pego. Não é possível pegar o laser. Eu também coloquei esse pin finalmente para ver onde ia o laser. Também é possível tirar isso, não é necessário, mas novamente é uma codificação simples. Temos parte de cima, de baixo, direita, esquerda.
Gostamos de ensinar para as crianças as diversas formas em que os personagens podem se movimentar, utilizando condições como se ou com outras opções. Estamos usando as setas nesse caso, esse seria o funcionamento. Temos um movimento aleatório na tela. Tem uma pergunta para você, Colin. Como podemos fazer controles com mais de 6 controles? Você quer fazer mais botões? Sim, sempre tem que ter mais. Bom, acabamos de fazer esse novo pacote chamado Backpack Bundle. E o que seria nesse caso? Não é uma mochila, não é um backpack para a escola, mas sabemos que nesse caso temos uma pequena mochilinha, somente outra placa que vai na parte de trás do Make Make. Vamos receber mensagens aqui. Somente para mostrar. Também podemos talvez ter um jogo para 2 pessoas. Vamos usar o jogo de futebol. Eu posso falar sobre esses backpacks. Esse novo pacote inclui 3. Temos o segundo jogador, que é WASD, nesse caso, e B e G seriam as teclas. Esse é um lado do Make Make. Do outro lado temos o Make Mouse, que são os controles do mouse colocados em uma só placa. Depois, para Make Max, temos todos prontos para diversas conexões de clips. Bom, não deveremos virar o controle dessa maneira, mas é uma maneira interessante de jogar como se fossem 2 jogadores. Na parte da frente e na parte de trás. Agora temos um segundo jogador com essa nova placa. Mas se nós pegamos outro dessas placas, esses backpacks, temos o Max aqui, que eu estou mostrando. Make Max, o Make Mouse também. Bom, podemos fazer jogos para 2 jogadores com o original? Sim, a resposta é sim. Temos vários fios que podem ser ligados à parte de trás dessa placa. Outro motivo pelo qual fazemos esses backpacks é que se usamos esses fios, fazemos conexões a essa parte de cima, é mais difícil para crianças menores. Então, queríamos que tudo fosse possível com aqueles clipes e é por isso que criamos esses backpacks. Eu pensei que eu estava mostrando a outra câmera. Podemos usar o segundo jogador, somente colocando WASD ou colocando esse backpack, fazendo essa conexão, e tudo isso já ficou ligado com as placas. Gostamos muito dos jogos para 2 jogadores, podemos fazer com massinha, podemos fazer com várias coisas diferentes. E o que eu gosto muito de fazer é o de caixas de ovos. Temos 18 pontos de contato diferentes. Este é o Make Max. Temos o WASD-FG. Colocamos os controles do mouse para que fossem os números 1 ao 6. Eu não sei se o Derek quer falar sobre esse remapeamento, chamamos de remapping.
No nosso site temos um app que permite os usuários a fazer um remapeamento das teclas do Make. Então, se eu quero que na parte da frente, em vez de ter setas, eu quero que seja, por exemplo, return, delete e a tecla M por algum motivo, também é possível fazer esse remapeamento. Isso funciona para as conexões na parte da frente e na parte de trás também. Então, se tivermos uma tecla que algum aluno ou aluna fez para um jogo, eles querem usar o B, a tecla B, eles podem fazer o remapeamento do Make para usar as teclas V e B para direita e esquerda. E obrigada, April, por colocar essa questão do remapeamento disponível no link. Quando estiverem trabalhando com alunos, às vezes, se eles fazem o remapeamento e depois somente retornam para o seu lugar, se eles fizeram remapeamento e a próxima turma não consegue fazer que funcione, podemos voltar eh, para o site e fazer a configuração de fábrica do Make novamente. Antes de dizer que o Make não está funcionando, precisamos voltar para a configuração inicial. Para mostrar para vocês, talvez tenham crianças que fazem projetos como este com muitos fios. Eh, eu não vou jogar porque, bom, temos diversos protótipos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a conexão na parte da frente, mas temos muitos tipos de fiação e não sei se temos muito mais tempo, mas eu adoro saber que temos várias opções de plug and play ou muitos outros fios. Tem crianças que gostam muito de usar opções diferentes. Esse jogo de Fruit Catcher também é muito divertido. Vou mostrar um link nos slides e também foi uma grande inspiração para os nossos apps. E algo que Derek e eu temos feito com o nosso trabalho é usar os apps como se fossem um ponto de partida para o que vai ser feito depois no Scratch. Podemos ver como funciona o jogo e pensar em como poderíamos criá-lo no Scratch também. E gostamos muito de ver essa progressão, esse avanço. Temos outros vídeos que podem ser usados como fonte de inspiração para a criação de controles. E antes de abrir o espaço para perguntas, bom, de fato, seguimos muito bem o nosso tempo. Durante a pandemia, a gente mudou a página, o site da internet, para usar Scratch. Depois vimos como estão sendo utilizados também os Makes para crianças menores, crianças de todas as idades. Tudo isso que vocês têm visto hoje. Estamos usando os apps Plug and Play para aprender a usar Make de maneira muito criativa. E nesse último aqui, o controle é parecido com aqueles que nós compartilhamos agora e pode ser utilizado esse recurso com seus alunos até mesmo amanhã, se quiserem. Temos vários exemplos. Temos muito projetos com backpack. Temos esse aqui. Todos os links estão disponíveis aqui. Colin, será que estamos compartilhando tudo isso com as pessoas? Todos esses apps também estão disponíveis para Plug and Play. E no ano passado, o Eric e eu tivemos uma sessão. E o que nós fizemos neste ano é que vimos que os clipes são difíceis. Não sei se gostariam de falar sobre isso, mas talvez as crianças menores acham que é difícil usar esses clipes, então começaram a fazer jogos de um botão ou somente dois clipes. Trabalhamos com professores também para que saibam o que é condutor, o que significa e fazer diversas invenções ou alarmes, por exemplo, muito fáceis de fazer no Scratch. Então, parece que este é o final dos nossos slides.
E essa é uma ótima opção, alternativa aos clipes, é um pouco mais fácil de utilizar. Podemos usar esse tipo de presilhas, colocar uma fita condutora, talvez pegar esse clipe que eu estava mencionando. Podemos colocá-lo diretamente, é muito mais fácil, por exemplo, para crianças menores, podem colocar numa banana ou em qualquer outro material que seja utilizado, é uma alternativa muito boa. Já surgiram várias perguntas, não sei se temos outras perguntas aparecendo agora, ou se alguém quiser compartilhar ideias de controles para seus jogos. Talvez poderíamos ver como funciona com áudio. Também tínhamos pensado colocar essas ideias nos slides, mas o Padlet lá parece que não funcionou muito bem. É uma boa ideia. De fato, acho que o site não está ali. Eu queria compartilhar um link. Também temos conversas sobre outras plataformas para a criação de jogos. Podemos mostrar outros posters. Temos um app aqui, temos uns 5 minutinhos para mostrar. Também não falamos que existe uma extensão para o Make no Scratch. Possivelmente seria necessário falar sobre isso para que as pessoas saibam como acessá-lo. Eu acho que o vídeo de stop motion que eu expliquei também fala sobre como utilizar isso com os alunos. Temos plugins com bongos, por exemplo, um app para piano. São todas as coisas que mostramos e explicamos hoje. Você queria que eu mostrasse a extensão, assim como podemos ter acesso à extensão do Make no Scratch. Muito bem, vamos entrar aqui. Eu gosto muito da extensão, que funciona muito bem sem ela também, mas se usamos a extensão, então ninguém está usando as teclas incorretas. Se usamos as extensões e vamos para Make, aparecem estas opções e somente estas são as teclas disponíveis para o Make de maneira nativa, sem fazer nenhum remapeamento. Também usamos o código Konami. Estava compartilhando a tela? Estava respondendo. Eu vou fazer novamente. Quando eu estou no projeto, eu clico nas extensões. Temos a extensão do Make. Temos todas as teclas que estão disponíveis de maneira nativa no Make. E depois temos aquela sequência. Se nós clicamos esquerda, acima, direita, na ordem correta, então vai acontecer tudo aquilo que esperávamos. Que nem nos videogames antigos, onde tínhamos códigos especiais. Eu acho que era diferente para todos os jogos.
Tivemos projetos interessantes, alguns com códigos secretos. Tinha outro parecido. Também fiz um com um ciclo de vida que eu achei que era muito interessante. Vocês gostariam de saber mais alguma coisa sobre Make Make com especialistas ou se querem fazer outra coisa? Mas que estão dizendo muito obrigado. Vou ver se eu vou conseguir encontrar aqui o projeto de ciclo de vida que precisa de uma ordem correta. Também tentei fazer um projeto para fazer uma pizza na sequência correta. Se você não faz a pizza na ordem correta, o Scratch fala, isso não funcionou. É um ciclo de vida da borboleta, por exemplo, que vai explicando. Temos aqui o surgimento de uma borboleta, explica todas as etapas, mas se colocamos na sequência incorreta, a borboleta não aparece. Por exemplo, agora eu vou fazer na ordem incorreta para ver o que acontece. Se eu aperto na ordem incorreta, não aparece a borboleta. Precisa ser na sequência certa. Por exemplo, aparece aqui, novamente na ordem correta. E agora eu gostaria de mostrar como funciona a pizza. Parece que a April fez um dos projetos que nós mostramos, muito legal. Temos outras opções e exemplos interessantes. Aqui temos esse jogo chamado Sit and Reach. É parecido ao que vocês fizeram. Basicamente, vamos medir quantas crianças conseguem alcançar 1, 2, 3 polegadas. Mostrar para vocês em 2 minutos como funciona. É um jogo muito divertido. Também tem STEM in the Gym, que é outro jogo interessante. Vamos ter muitas ideias para fazê-lo. Cheguei a 2 polegadas. Temos esse plug que ajuda a ver, por exemplo, quantas crianças podem fazê-lo. Tudo isso depois pode ser um projeto de ciências para ver qual é a média, por exemplo, de alcance. Com a sessão da Colin, vocês provavelmente vão ter milhões de ideias e espero que vocês coloquem em prática. Eu acho que vamos colocar em prática os jogos de um botão que são muito bons para começar. Sim, jogos de um só botão, somente se podemos encontrar um jogo para nenhum botão. E este é o último presente para vocês hoje. Vamos ter Running Arrow. O último presente para vocês são projetos em Scratch para Make Make. Nesses espaços vamos ter muitas ideias diferentes para controles que podem ser feitos com Make Make. Muito obrigada. Que tipo de controles vocês fariam com Make Makes? Por exemplo, temos várias ideias. O que poderia ser feito com uma coisa ou outra? Tchau.